Pega aí a sua Bíblia, ajuda aí o sermão do lado a encontrar. Salmo 51. Quem já encontrou, diga amém. Amém. 2 versículos apenas. Salmo 51, versículo 10, versículo 11. Eu acho que dá para a gente ler em voz alta, todo mundo junto. Mas não é que aquela voz cansada não, aquela voz de homem de Deus e de mulher de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos lá, Salmo 51, versículo 10. Vamos lá, todos juntos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. 11. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Feche os olhos, curva a sua cabeça agora. Senhor, fale conosco nesta manhã. Revela, Senhor, a tua palavra às nossas vidas. Nos dê a direção do teu Espírito. Precisamos ouvir tua voz, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Bem forte, palmas. Amém? Olha aqui para mim. Salmo 51 é um dos salmos mais teológicos da Bíblia. É um dos salmos que nós encontramos mais respostas teológicas. A gente consegue fazer um estudo muito profundo acerca de pelo menos 4 verdades. Quantas verdades? 4. Eu gosto sempre de perguntar para a gente memorizar. Nós podemos aprofundar quantas verdades? 4 verdades teológicas dentro deste salmo. Nós podemos estudar 4 disciplinas teológicas dentro deste salmo. Olha que salmo profundo, hein? Quais disciplinas? Teologia. Teologia é o estudo sobre Deus. A palavra theo, a palavra grega, theo, significa Deus. Teologia. Você estuda acerca sobre Deus. Uma segunda verdade que a gente encontra aqui neste salmo que a gente pode estudar é uma verdade teológica chamada amartiologia. A palavra hamartia, uma palavra grega que significa estudo sobre o pecado. A gente estuda sobre o pecado lendo o Salmo 51. Teologia. Uma terceira disciplina que nós podemos estudar é uma disciplina chamada antropologia teológica. O que é antropologia? Antro, de homem. Nós podemos estudar sobre o homem lendo o Salmo 51. Em quarto lugar, nós podemos estudar uma 4ª disciplina, uma 4ª verdade teológica, que é a disciplina da pneumatologia. A palavra pneuma, que é a palavra, a gente lembra do que? Pneu, né? Por que pneu? Pneuma vem do ar, vem do sopro, ou seja, a disciplina do Espírito Santo. O Espírito Santo é o sopro de Deus. Então nós podemos estudar sobre pneumatologia lendo o Salmo 51. Muita coisa. Concorda, irmãos? Quem concorda, diga amém. Muita coisa. E a gente pode estudar ainda história. História. Porque o Salmo 51, como todos os outros salmos, como todos os outros textos bíblicos, nós encontramos verdades históricas inseridas neles. O Salmo 51, ele não é um texto solto. Existe uma história atrás do Salmo 51. E qual que é a história que existe no Salmo 51? Posso contar essa história em 2 minutos? Amém, queridos? Amém. 2 não, um pouquinho mais, 5 minutos. Qual que é a história que nós temos no Salmo 51? Primeiro, o autor. Quem
escreveu o Salmo 51 foi Davi. E quando a gente estuda a história de Davi, nós dividimos a história de Davi, nós podemos dividir a história de Davi nas fases da sua vida. Existe o Davi que era o Davi até a sua adolescência, até os seus 17 anos. E essa primeira fase da vida de Davi, a sua infância e a sua adolescência, a Bíblia fala, 1 Samuel. A Bíblia vai dizer que Davi era de uma casa onde ele tinha mais irmãos. E desses irmãos, Davi era o mais novo. E esse Davi, ao contrário dos seus irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab, Sama, ao contrário desses 3 irmãos mais velhos, que eram do exército, eram militares do exército do rei Saul, Davi tinha uma outra profissão. Qual que era a profissão de Davi? Ele era o quê? Pastor de ovelhas. Não é pastor igual eu, pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. E não era qualquer ovelha que ele tomava conta. Diz a Bíblia que Davi tomava conta das ovelhas malhadas de seu pai Jessé. Por que as ovelhas malhadas? Porque as ovelhas, elas tinham qualidades diferentes. Elas tinham aquelas mais puras, mais bonitas, que custavam mais caro. E eles tinham as ovelhas malhadas, que eram ovelhas de segunda categoria, custava menos. Davi cuidava das ovelhas mais simples de seu pai Jessé. É a primeira fase. A segunda fase da vida de Davi é depois que ele derrota Golias, o gigante Golias. Ele começa a se tornar popular até que ele chega no trono de Israel. Segunda fase. E a terceira fase era Davi velho já, cabelos brancos, idoso. O Salmo 51 não foi escrito na primeira fase, nem na segunda fase. Foi escrito na terceira e última fase da vida de Davi. Ele já era experiente. Quando nós somos experientes, ou quando nós temos mais maturidade, existem alguns erros que nós não podemos mais cometer. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Existem erros que talvez alguém aqui que tenha 20 anos ou menos de 20 anos pode até cometer, mas eu, que já passei dos 40 anos, como muitos de nós que estamos aqui, existem erros que nós não podemos mais cometer, porque a nossa idade já nos deu experiência suficiente para nós não cometermos. Existem coisas que você já fez na sua vida que talvez hoje você dê até risada. Alguns erros que você cometeu, algumas cabeçadas que você deu aí às quinas da vida, que hoje você já não cai mais. Você cai em outras coisas, mas existem outros erros que você não comete mais. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Mas Davi foi interessante, porque o erro que Davi comete, e daí nasce o Salmo 51, o erro que ele comete era um erro primário. Era um erro que Davi, com certeza, em outro momento não iria ter cometido. Mas o Salmo 51, ele vai mostrar a seguinte verdade para nós: todos nós podemos errar. Todos nós podemos errar. Fala para o seu irmão do lado: todos nós podemos errar. Todos nós. Olha para mim, queridos, por gentileza. Não vai perder essa palavra não, porque Deus vai falar demais com você. Posso ver amém? Todos nós podemos errar. Esse salmo é essa verdade. Que independente do tempo que eu tenho de idade, independente da minha maturidade, independente das coisas que eu já tive de experiência na minha vida, eu posso errar. E o
o pior, eu posso cometer erros primários. Então o Salmo 51 mostra isso, que em primeiro lugar, a gente pode errar. E Davi erra, porque Davi, queridos, nessa época aqui, já era casado, já tinha família, já tinha filhos, já tinha seus cabelos brancos, mas diz a Bíblia que ele cai no erro de um determinado dia não ir para a guerra, como ele sempre fazia, e ele fica no seu palácio, na sua casa, como ele não fazia. Parece que foi até uma armadilha do diabo. É interessante isso também, porque o diabo pode armar armadilhas para a gente, irmãos. Sim ou não? Sim, eu também acho. E naquele dia ele olhou para o lado de fora da janela da sua casa, e as mulheres estavam lá no rio, tinha um rio. Elas estavam se lavando no rio, lavando roupa, tomando banho. E teve uma daquelas mulheres, a mais bonita delas, chamou a atenção de Davi. E o erro é que aquela mulher era uma mulher comprometida. Ela era casada. Davi também já era casado. Só que ainda assim, Davi olhou para ela e deixou o seu coração. Porque o problema não é nem tanto o olhar. O olhar você peca. Mas o problema é quando aquilo começa a entrar no seu coração. Não deixe as coisas entrarem no teu coração. Guarde o teu coração. Posso ver amém, queridos? Deus está falando. Olha para mim. Guarde o teu coração. Ele olhou e aquilo mexeu com o coração dele. Aquilo chamou a atenção dele. Aquilo despertou um desejo nele. Aquilo despertou um interesse nele. Davi começa a ficar cego espiritualmente. Davi começa a ficar cego nos seus sentimentos. E na hora que ele vai e manda, pede para alguém lhe falar mais daquela mulher. Quem é aquela mulher? E alguém diz para ele, aquela mulher é a mulher de Urias, que é um dos seus comandantes. Aquela mulher é uma mulher comprometida. Davi estava cego. E a cegueira espiritual faz nós quebrarmos princípios. A cegueira espiritual, olha para mim, faz você fazer coisas que jamais você faria. A cegueira espiritual faz você cometer erros que talvez numa outra ocasião você não cometeria. A cegueira espiritual faz você fazer coisas que você repudia. Ele se interessa por aquela mulher, ele manda trazer aquela mulher. Lembra daqueles que estavam na guerra? Urias estava na guerra, Davi estava aqui. Ele trouxe aquela mulher e ele comete adultério com aquela mulher. E o fruto daquele adultério foi uma gestação. Aquela mulher ficou grávida. E é interessante que o diabo coloca a gente na situação, e ele coloca saídas para a situação, que são saídas que vão te afundar mais ainda espiritualmente. Porque a Bíblia vai nos dizer, Jesus, que um abismo, ele chama, mais alto, um abismo chama outro abismo. E o pior erro que existe é você querer consertar um erro cometendo um segundo erro. Erro se conserta com acerto. Quem está aprendendo, diga amém. Erro se conserta com acerto. Ao invés dele acertar, ele piorou a situação. O diabo encheu a mente dele agora de ideias. Já tinha enchido o coração, agora encheu a mente. Faça algo para que ele morra. Faça algo para que Urias morra. Deixa ele numa posição vulnerável na hora da guerra. Ele morre.
Daí você acolhe a mulher dele como se fosse sua mulher, você adota a mulher dele como se fosse sua mulher, e você vai se sair bem. Todo mundo vai achar louvável a tua atitude. E Davi fez tudo conforme ele tinha pensado. E tudo que ele pensou começou a dar certo. O diabo é terrível, porque às vezes ele faz com que as coisas erradas deem certo, para você achar que Deus está no negócio. Tome cuidado. Deu certo não é sinal que Deus está aprovando. Quem está entendendo, diga amém. Deu certo o esquema, ninguém ficou sabendo. Não significa que Deus está aprovando. Não significa que Deus está achando bonito. A morte do homem acontece, a mulher fica viúva, Davi chama ela para morar com ele. Ele acolhe a mulher, estava tudo resolvido, ninguém sabia. Crime, parece que estava perfeito. Só que existe um ditado que diz que não existe crime perfeito. Não existe jeito, não existe. A situação estava lá, a situação existia. E foi aí que Davi se enganou, achou que estava tudo bem. Ninguém sabia do que ele tinha feito, o homem já tinha morrido, já tinha sido enterrado, estava tudo resolvido. E foi aí que Deus levantou um profeta. Ainda existem profetas. Posso ouvir um amém, querido? Diga para o seu irmão do lado, ainda existem profetas. Fala para ele assim, tome cuidado. Ainda existem profetas. Deus levantou um profeta chamado Natã. Como ele se chamava? Natã. Deus levantou Natã para falar com Davi. Natã foi até Davi e falou assim, Davi, Deus mandou vir aqui falar com você. Davi, é coisa boa, é coisa ruim? Ele falou, é coisa boa, sempre é coisa boa quando é de Deus. Senta aí que eu vou te falar uma coisa. Antes de te contar, eu quero te contar uma história. Ele começa a contar uma parábola, uma história da Davi. Davi, tem um homem que fez uma grande festa. Esse homem era rico, muito próspero. E ele fez uma festa na sua casa. E quando ele foi fazer um banquete na sua casa para os seus convidados, ao invés dele pegar uma ovelha do seu rebanho, ele foi na casa do vizinho, mas o vizinho era muito pobre. Esse vizinho só tinha uma ovelhinha, que ele cuidava como se fosse um filho. E ele foi lá e roubou aquela ovelhinha, matou aquela ovelhinha e serviu para os seus convidados. Já pensou, Davi? Na hora que Natã conta isso para Davi, Davi se levanta